Olá, amigos. Quem vos fala é Marconi, do Ministério Casa de Deus. Como você conhece, o nosso ministério é voltado à oração, ao evangelismo e ao estudo da palavra. Hoje a nossa pequena reflexão vai se dar no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 1, 2 e 3, que fala sobre a igreja de Sardes, qual as suas consequências e o que Jesus tem alertado a essa igreja e as demais igrejas. Sabemos que a igreja de Sardes, ela não existe mais, ela é uma das 7 igrejas da Ásia, mas o problema que essa igreja vivenciou na sua época, ele é universal. Outras igrejas, outros ministérios podem estar vivenciando. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe, dê um gostei e nos ajude a evangelizar. E oramos assim: Majestoso Deus, Senhor Todo-Poderoso, só o Senhor deve ser glorificado e adorado, Senhor. Que Teu Santo Espírito fale por mim, que o Teu Santo Espírito leve essa mensagem aos 4 cantos da terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender e a viver a Tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Apocalipse 3, verso 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz: O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conhece as tuas obras, e tem nomes que vive e está morto. Se vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Glória a Deus. A igreja de Sardes não recebeu sequer nenhum elogio da parte do Senhor. Uma das coisas que me chama a atenção é que o Senhor Jesus diz que a igreja está morta espiritualmente. É uma igreja que ela recebeu as mesmas coisas que as demais igrejas recebeu, mas eles não sabem ou eles não usam a fé deles para receber as bênçãos de Deus. E diz que se vigilante. O que é que essa palavra nos diz? É uma igreja que ela não tem compromisso com o reino de Deus. A igreja faz por fazer, faz qualquer hora, de qualquer jeito, achando que isso Deus vai aceitar. Esse contexto também se aplica para as igrejas atuais de hoje. Há igrejas que também estão no mesmo caminho. Não ora, faz de qualquer jeito, não tem uma orientação, não tem uma direção, não gosta de fazer uma coisa organizada e achando que isso Deus está se agradando. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, que eles estão mortos espiritualmente. E diz mais: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Essa igreja recebeu as melhores dádivas da parte de Deus. Recebeu tudo de bom. Recebeu as alianças, promessa, recebeu o Messias, recebeu o Espírito Santo, recebeu a salvação, e eles não estão usando as bênçãos que Deus tem dado a eles ou a nós, e não estão usando. Eles receberam várias coisas. No momento da fundação dessa igreja, dessa comunidade, Deus derramou graça, Deus deu unção aos pregadores para pregar o evangelho. Muitas pessoas entenderam, mas com o tempo do acomodismo, eles vão se acomodando, vão achando que está tudo certo, está tudo bom. A gente já somos uma igreja próspera, já temos bastante membros e a igreja vai se acomodando. E por se acomodar, por achar que está tudo bom, eles estão estão mortos espiritualmente. Uma coisa que aconteceu na época de Jesus. Jesus dizia constantemente que aquelas pessoas em Israel estavam mortos espiritualmente, principalmente os sacerdotes e os rabinos da época.
Eram pessoas que oravam, que estudavam, mas eles colocavam a tradição acima da lei. Eles faziam do jeito que eles queriam e achavam que Deus estava se agradando dessas coisas. A igreja de Sardes, ela também anda por esse caminho, como as igrejas atuais hoje, muitas delas andam por esse caminho da morte espiritual. Igreja que não ora, uma igreja que está morta espiritualmente, você pode ver que a igreja não ora. Eu não estou falando da obrigação que o crente tem de orar, que todo cristão precisa orar, mas uma igreja que não incentiva as pessoas a orar e que não ora de uma forma para que os seus membros aprendam, para que seus membros tenham esse costume, não trabalhe em cima da oração, não faz pregação, não ensina, não tem cultos de oração. Essa igreja, ela está morta espiritualmente. Uma outra coisa que um sintoma de uma igreja que está morta espiritualmente, igual a de Sardes, a igreja não evangeliza. Para eles, o evangelismo não importa, eles já estão muito bem, eles já têm os membros dele, com certeza as pessoas mais ilustres da cidade, então já são cristãs, já aceitaram Jesus, têm a sua vida muito bem estabilizada e confortada, mas evangelizar é uma necessidade diária que a igreja e um ministério tem. Porque quando você tem a salvação, é muito bom, mas há pessoas que não receberam a salvação, há pessoas que Deus designou para que você e eu fosse pregar o evangelho. Na medida que eu me acomodo, na medida que eu não quero pregar o evangelho, eu acho que está tudo maravilhoso, essas pessoas jamais alcançará o entendimento cristão e jamais aceitará Jesus. E a culpa de elas não aceitar Jesus também vai ser sua e minha, porque andamos acomodados. Então, uma pessoa acomodada é terrivelmente ruim para tudo, para a fé cristã, para a vida em si. Uma pessoa que se acha que tudo está bom, que tudo está legal, que não se esforça. E a Bíblia adverte duramente a igreja de Sardes e adverte várias outras igrejas que estão nesse problema do acomodismo, de fazer por fazer, fazer a qualquer hora, não tem uma regra, não tem princípio, estão fazendo por fazer e achando que Deus recebe qualquer tipo de coisa. Deus não é essa pessoa, Deus é santo, ele só aceita do jeito que ele falou e do jeito que ele mandou escrever. E uma coisa que eu fico muito admirado, que essa igreja sabe o caminho certo, porque ele recebeu de Deus. Recebeu tudo igual às demais igrejas. Recebeu tudo de bom. Ouviu todas as promessas e todas as alianças que Deus tem com o seu povo. Ouviu a pregação do evangelho, ouviu tudo e a esperança futura da volta de Jesus. Mas com o tempo eles foram se acomodando. E Jesus fala: arrepende-te, e se não vigiar, virei sobre ti. Você pode observar que a palavra vigiar, ela aparece duas vezes, vigiar e vigilante. Então isso deixa muito claro que a igreja de Sardes é uma igreja que não vigia. É uma igreja que faz por fazer, que ora quando quer, que faz as coisas quando quer. É uma igreja que está nem aí. É aquele bando de povo relaxadão, tá tudo muito bem, a gente já tem nossas bênçãos, Deus já derramou prosperidade, e tá tudo certo. E isso não é uma coisa cristã, isso não é de Deus. Sabemos que Deus abençoa o crente abundantemente, bênçãos materiais e bênçãos espirituais, mas nós não devemos cair no descaso de fazer as coisas por fazer. Há exemplos na Bíblia, segundo o Antigo Testamento, dos filhos de Arão que foram mortos porque faziam as coisas por fazer, faziam as coisas descuidadamente, ofereceram fogo estranho e foram mortos dentro do santuário de Deus. Então, tenha cuidado, meu irmão. Se você está nesse problema, se é seu ministério, se você é um pastor, porque a repreensão aqui foi dada ao pastor, porque com certeza o pastor também estava concordando com essas atitudes. Tenha muito cuidado.
Não faça as coisas por fazer, não faça de qualquer jeito. Deus é santo e requer santidade, não brinque. Então, a morte da igreja de Sardes, a morte espiritual, se dá por desprezo da palavra de Deus, fazer de qualquer forma. O que o texto nos indica é essa possibilidade, que eles são essa igreja. É uma igreja que não ora, como existem muitas igrejas de hoje que já não são pessoas de oração. A igreja não convoca reuniões de oração, então faz por fazer. São pessoas que não evangelizam, a igreja também não está preocupada em evangelizar, e só evangeliza quando há mutirões de evangelismo, porque isso não é evangelismo. Evangelismo é quando você assume um compromisso diante de Deus de evangelizar continuamente, independente do que a igreja faça ou que a igreja não faça. Óbvio que a igreja tem o compromisso de fazer. Então é uma igreja que está brincando, está fazendo as coisas por fazer. E Jesus chama a atenção dessa igreja e diz no final que virá como ladrão, mas ainda há alguns que são dignos de andar com ele e ser vestidos de branco, porque mesmo que tenha uma igreja acomodada, uma igreja que faz as coisas por fazer, mas ainda há um grupo de pessoas que ora, que busca, que batalha pela fé e a proclamação do Evangelho. E essas pessoas, Jesus de maneira nenhuma arriscará o nome delas do livro da vida. Então, qual é a lição que eu tiro da igreja de Sardes? Lembrando que a igreja de Sardes ela já não existe mais, só existem as ruínas dela. Mas os problemas que ela passou é universal e eles podem acontecer a quais momento. Quais são os exemplos que eu tiro para mim? O acomodismo. Ser uma pessoa acomodada, uma pessoa negligente na obra de Deus. Isso Jesus deixou muito claro aqui que vai cobrar de todo crente que anda de forma acomodada, de forma displicente com a sua obra. Eu espero que o Senhor Jesus tenha abençoado, que o Espírito de Deus lhe dê o entendimento que Deus não quer pessoas acomodadas. Deus quer pessoas que trabalhem na obra, que trabalhem em prol do reino. E Deus não é acomodado, Deus não é preguiçoso e não procura pessoas preguiçosas. Se você estiver gostando das nossas pregações, se inscreva no canal, dê um gostei, compartilhe e nos ajude a evangelizar. E oramos assim: ó Deus Santo, nos ajuda, Senhor, a tirar o acomodismo, a negligência, a deixar de fazer as coisas, fazer por fazer, Senhor. Nos dá um espírito de temor, de fazer as coisas com uma primícia, com vontade. Tira esse espírito, Senhor, que é tão mal, que tem nos atrapalhado tanto diante da Tua presença, Senhor. Da mesma forma que o Senhor tem chamou no passado a igreja de Sardes ao arrependimento, nos chama, Senhor, ao arrependimento, por ser tão acomodado, pessoas tão negligentes na Tua obra, Senhor. Nos ajuda, nos livra de todo mal, nos batiza com Teu Santo Espírito. É o que eu te peço e agradeço em nome de Senhor Jesus. Amém.